Meus irmãos, enquanto as crianças vão saindo, você pode abrir sua Bíblia no livro de Números, ou abrir sua Bíblia, ou seu aplicativo, no livro de Números, no capítulo 20. Semana passada, no final do culto, eu disse que nós continuaríamos a nossa série hoje, mas em virtude de, como eu mandei o recado hoje no nosso grupo, em virtude de muitos irmãos estarem viajando, e alguns deles terem me pedido para não continuar a série, porque eles não estariam aqui para ouvir, eu acabei decidindo que hoje nós teríamos uma mensagem diferente. Então, semana que vem, se Deus permitir, nós continuamos a nossa série nas bem-aventuranças, a série que se chama Mais Que Felizes. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça. O título da nossa mensagem de hoje é Graça, a resposta de Deus ao pecado. Hoje nós estamos assim com um culto bem silencioso, né, sem a nossa banda. Mas como é bom, né, nós podemos louvar o Senhor de maneira diferente e ao mesmo tempo com o coração tomado pela mesma gratidão, pelo mesmo reconhecimento da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. E isso é um grande privilégio para todos nós que estamos aqui. E eu queria então nessa noite aproveitar esse tempo e meditar sobre esse tema tão importante que é a graça. A graça que é a resposta de Deus para o pecado. E no texto de Números, capítulo 20, a partir do versículo 2, nós lemos assim: Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: Toma o teu bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, nós lemos a palavra do Senhor, que é a verdade. E agora queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração através dela. Usa a minha vida, abre os meus lábios para proclamar a verdade, e abre os corações e as mentes e os ouvidos para ouvirem e atenderem e serem tocados e transformados pelo Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Talvez para alguns possa parecer estranho que o título da mensagem seja Graça, a resposta de Deus ao pecado, e nós leiamos um texto do livro da lei. Porque geralmente a gente comete esse equívoco, né, de separar a Bíblia e a história do povo de Deus em 2 blocos, como se não houvesse ligação entre eles.
O tempo da lei, que é o Antigo Testamento, e o tempo da graça, que é o Novo Testamento, mas eu espero que hoje você fique com a sua mente claramente entendida que essa separação é um equívoco. O nosso Deus é o Deus da graça. Desde o Jardim do Éden até o dia em que Jesus Cristo, nosso Senhor, voltar para terminar a obra redentora que Ele começou. Tudo que Deus faz por nós, em nós e para nós é por causa da sua graça. Essa palavra tão cara para nós, mas que precisa sempre de uma definição mais objetiva. Graça é o amor de Deus em favor de nós, os seres humanos. Então toda a ação de Deus que revela a sua bondade, que revela a sua misericórdia, que revela a sua paciência, que revela a sua salvação, é uma manifestação da graça. Tecnicamente, os irmãos já sabem, graça significa amor imerecido. É aquilo que Deus nos dá sem que nós mereçamos. Isso é graça. E é claro, nós não merecemos nada, porque só mereceríamos se nós fizéssemos o que Deus demanda de nós. Mas quando nós paramos para fazer uma análise muito franca e sincera da nossa vida, nós descobrimos que muitas vezes e de muitas maneiras nós desobedecemos a Deus. E portanto quem desobedece não tem mérito, e quem não tem mérito precisa contar com a graça, o amor, a bondade, a misericórdia, enfim. Esse texto é um texto que fala de graça, embora ele também fale de disciplina. E por que esse texto? Porque nesse texto nós aprendemos, ou nos é contada uma história que envolve um pecado muito grave que o povo de Israel cometeu e que nós muitas vezes cometemos. É verdade, Jesus deixou claro no Novo Testamento que só existe um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu não vou definir agora, isso é tema para outra mensagem. Mas existe um outro pecado que não é imperdoável, como o próprio texto vai mostrar, mas que causa danos profundos na vida de qualquer servo de Deus, que é a murmuração. E a murmuração é um pecado tão grave, porque ele mostra diversas facetas do que vai no nosso coração. Por exemplo, eu fiz uma listinha aqui de 4. Presunção. Quando você murmura, você está dizendo que Deus não sabe o que é melhor para você, que você sabe, que se você estivesse no lugar de Deus, você faria diferente, você faria melhor. A murmuração também é, obviamente, claramente, uma ingratidão, porque quando você murmura, você está dizendo que o que Deus já te deu, ou o que Ele prometeu te dar, não é suficiente, que você precisa de mais. Gratidão também é uma insolência, porque a murmuração é uma insolência, porque quando você murmura, você indiretamente, e às vezes até diretamente, está tratando a Deus como um servo. Você acha que Deus existe para satisfazer seus desejos. E por fim, a murmuração é claramente uma incredulidade. Porque ao murmurar, você está dizendo que Deus não supre as suas necessidades. Que Deus fez promessas e essas promessas não são verdadeiras. Por isso, em muitos lugares da Bíblia, essa história é lembrada como uma história de atitudes que um servo de Deus nunca deve ter na sua vida. Nós lemos aqui, Hebreus capítulo 3, onde o escritor sagrado adverte que você não haja como agiram nossos pais no deserto, que contenderam com Deus, que brigaram com Deus, que reclamaram de Deus e foram consumidos por causa da sua reclamação. Nós não podemos ser como aquelas pessoas que naquela ocasião contenderam, murmuraram diante de Deus. É provável que a murmuração tenha sido um dos pecados mais recorrentes entre o povo de Israel durante a peregrinação no deserto. Basta você ler
Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que são os 4 livros que contam essa história dessa peregrinação pelo deserto, que você vai ver repetidas vezes o povo murmurando. Não tem água, não tem comida, não tem carne, não tem segurança, enfim. Aqui, nesse texto que nós lemos, essa murmuração se torna mais odiosa e mais reprovável, porque esse fato que nós lemos aqui, ele aconteceu já no fim da peregrinação. Aquele povo já tinha visto Deus agir durante cerca de 40 anos. Aquele povo que estava murmurando tinha ouvido dos seus pais, porque a maioria dos pais já tinha morrido naquela altura, mas tinha ouvido dos seus pais, e do próprio Moisés, e do próprio Arão, e da própria Miriam, tudo que Deus havia feito para libertá-los do Egito. Como Deus, ao enviar aquelas 10 pragas tão conhecidas por Egito, mostrou ao mesmo tempo o seu poder e o seu amor pelo seu povo. Porque embora os egípcios fossem o povo mais poderoso da terra na ocasião, eles não foram pários para o Senhor se levantou e libertou o seu povo com mão poderosa. Como se isso não bastasse, ao sair do Egito, os irmãos sabem, eles atravessaram o mar que Deus fez abrir, eles beberam água da rocha, nos primeiros meses quando saíram do Egito, daqui a pouco eu vou falar sobre esse acontecimento, eles colhiam todos os dias o maná, que era uma espécie de semente com a qual eles faziam pães e faziam a sua alimentação. Eles tiveram aquele milagre das codornizes, que os supriu de carne durante aquele período. Eles foram guardados por Deus durante o dia por uma coluna de fogo, por uma nuvem, e durante a noite por uma coluna de fogo. Eles viram Deus derrotar os exércitos egípcios. Irmãos, Deus os tinha libertado com mão poderosa. Deus tinha feito provisão miraculosa para a vida deles. Deus os tinha protegido de maneira graciosa. Deus os estava dirigindo de maneira amorosa. E ainda assim eles estavam murmurando, contendendo, reclamando. Como eu disse, esse evento aqui de Números 20, ele repete um anterior que tinha acontecido no primeiro ano da peregrinação deles pelo deserto. Perto do Monte Sinai, ou do Monte Horebe, como ele é chamado, os filhos de Israel se acamparam num lugar onde não havia água, e eles reclamaram para o Senhor. Então Deus chamou Moisés, mandou Moisés reunir a liderança, mandou Moisés pegar a sua vara, mandou Moisés ir até uma rocha e ferir aquela rocha, e daquela rocha saiu água abundante para saciar a sede do povo e dos rebanhos. Esse evento que nós lemos aqui é um segundo evento, cerca de 38 anos depois, uma situação semelhante. O povo acampado num lugar estéril, o povo passando necessidade de água, e o povo murmurando diante de Deus. E Deus chama Moisés e Arão, manda Moisés pegar a sua vara, manda Moisés ir até a rocha, mas diferentemente manda Moisés falar com a rocha. Daqui a pouco eu vou tentar entender por que essa diferença entre a primeira ocasião em que Deus ordenou a Moisés ferir a rocha e a segunda ocasião em que Deus ordenou a Moisés falar com a rocha. Mas infelizmente nós lemos que Moisés não falou com a rocha, que Moisés pegou o seu bordão e bateu na rocha com violência 2 vezes. Mesmo assim, Deus fez jorrar água abundante daquela rocha. Mas ao mesmo tempo, Deus disse a Moisés e Arão: porque vocês foram incrédulos, vocês não vão conduzir o povo até a terra prometida.
porque vocês não santificaram o meu nome. Eu o santifiquei em vocês. Eu também espero explicar o que isso significa. Hoje, então, eu quero convidar você a meditar sobre essa resposta graciosa que Deus deu a um povo incrédulo, a um povo murmurador, a um povo que não reconhecia os feitos do Senhor, a um povo que não reconhecia o cuidado do Senhor, a um povo que duvidava do cuidado do Senhor, e também a líderes que no momento de aflição e angústia se deixaram dominar pelo calor dos acontecimentos e também agiram com arrogância e incredulidade, mas mesmo assim, e apesar disso tudo, e a despeito de todas essas atitudes equivocadas, Deus fez brotar água da rocha. Isso é graça, irmãos. Talvez talvez não, tenho certeza que eu, numa situação semelhante, diria assim: bom, já que vocês são assim tão rebeldes, se virem. Já que Moisés, você não fez o que eu mandei, agora faz sair água da rocha aí, você não é o bom? Eu acredito que quase todos nós aqui, ou pelo menos aqueles que não têm um coração tão ruim quanto o meu, fariam algo assim, diante da rebeldia, diante da incredulidade, diante da murmuração, simplesmente viraria as costas e diria: olha, então não é problema meu mais. Mas Deus, ao contrário disso, mesmo que suas instruções tenham sido desobedecidas, mesmo que o povo não tivesse reconhecido nada de bom que ele havia feito até então, mesmo que o povo dissesse de maneira tão vil: por que nos trouxeste para este mau lugar? Deus fez brotar água da rocha. Isso é graça. Bem, nós estamos aqui no meio do feriado do carnaval. E eu já ouvi muitas mensagens essa semana sobre o carnaval. Eu mesmo escrevi no boletim sobre o carnaval. Você devia ler, se não leu ainda. E talvez alguém pudesse até pensar: pastor, por que o senhor não fala alguma coisa sobre o carnaval e admoesta os irmãos sobre os perigos de se entregar às paixões da carne e a necessidade de nos afastarmos dessa festa tão pecaminosa? Na verdade, irmãos, o propósito dessa mensagem é exatamente esse: dissuadir você de pecar. Mas não dissuadir você de pecar simplesmente confrontando o fato de muitas vezes você e eu escolhermos o pecado, mas confrontando as razões que precedem ou que induzem o crente a pecar, no carnaval ou em qualquer outra ocasião. Em outras palavras, eu tenho uma tese sobre o pecado, e eu vou expor essa tese minha aqui, e eu vou tentar desenvolvê-la aqui de alguma forma nessa mensagem. A tese é: você só escolhe pecar quando o seu coração não está satisfeito com o que Deus te dá. Portanto, para vencer o pecado, não adianta criar regras, levantar muros, mudar para uma montanha distante ou se abrigar num mosteiro. Para vencer o pecado é preciso encher o seu coração de uma verdadeira satisfação com as dádivas de Deus, para que nada seduza você e você tenha prazer em viver para honrar o Senhor. Para falar isso numa frase mais curta e você poder pensar mais facilmente: você não peca porque o que estão te oferecendo é muito bom ou é melhor do que você tem. Você peca porque você não valoriza o que você tem. Por isso aqui falar de murmuração é importante. Porque nós pecamos por pensarmos que Deus não está nos dando o que precisamos.
por não valorizarmos o que nós temos, e por pensarmos que o que nós não temos é o que realmente vai nos preencher, é o que realmente nós necessitamos, é o que realmente vai nos completar, é o que realmente vai produzir em nós a verdadeira felicidade. E eu ilustro isso com uma história que você já deve ter lido por aí, uma história que circula aí na internet. Um pai que era muito rico, mas que tinha um filho que não dava muito valor aos bens que possuía, queria mostrar para esse filho como é importante valorizar os bens materiais e cuidar deles, porque eles nos produzem ou nos garantem uma certa segurança e uma certa felicidade. Então aquele pai, muito rico, levou o seu filho para uma praia onde tinha um pescador muito pobre, que morava num casebre muito pobre ali na beira da praia e que estava praticamente aos pedaços, e ele levou aquele filho para passar o dia e uma noite ali naquele casebre, e ele deixou o filho lá com aquele pescador. Passou o dia, passou a noite, lá pelo meio do dia seguinte, o pai foi buscar o filho, pegou o filho, levou o filho, estava calado. Pôs o filho no carro, levou o filho, como o filho não disse nada, o pai perguntou: e aí, meu filho, você viu o que é ser pobre? E o filho disse: é verdade, pai, eu vi. Eu vi, por exemplo, que lá no casebre tem 4 cachorros, e nós só temos um. Eu vi que nós temos uma piscina, mas eles têm o mar inteiro. Eu vi que lá na nossa casa tem uma varanda bem iluminada, mas eles de noite deitam na rede debaixo do coqueiro e tem o céu estrelado. Eu vi que a gente mora numa casa grande, que tem um quintal, mas que termina na cerca. Atrás da casa deles tem a mata e não tem cerca. Eu vi que na nossa casa tem alguns passarinhos na gaiola, mas lá eu ouvi os passarinhos cantando, vários e de várias espécies, e o dia inteiro. Eu vi que muitas vezes eu ouço o Senhor reclamando do governo e da economia, mas lá, quando eles iam comer o peixe que foi pescado, eles oravam e agradeciam a Deus. Eu vi mesmo a diferença entre ser rico e ser pobre. E eu vi que, na verdade, os pobres somos nós, que estamos sempre reclamando, mesmo quando temos tudo. E sabe, irmãos, essa é uma história fantasiosa, é claro, mas ela ilustra muito bem o fato de sermos vencidos pelas tentações somente por causa da nossa cobiça. E não fui eu quem disse isso, né? Quem disse isso foi Tiago, que na sua carta disse: Deus não tenta ninguém, cada um é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Por isso, querido, que a murmuração é um pecado tão odioso, porque ela mostra que nós não estamos satisfeitos com o que Deus já fez, e nem com a maneira como Ele está conduzindo a nossa vida, e por isso nós abrimos a nossa boca para maldizer o nosso Deus. Porque quando você reclama das coisas que não tem, ou das que tem, você está dizendo que Deus não sabe o que está fazendo na sua vida. Então eu chego nesse texto. E eu quero fazer uma relação desse texto com a graça de Deus e com o Evangelho de Jesus Cristo. Mas para a gente chegar lá, eu primeiro preciso passar por um caminho que geralmente a gente não gosta de passar, que é o caminho que revela a grande ameaça da nossa vida, que é o pecado. E as grandes consequências que o pecado traz para a nossa vida.
Nós vemos nesse texto que nós lemos o pecado em diferentes formas, trazendo dolorosas consequências, sobretudo para Moisés e Arão. Eu sei, meus irmãos, que ficar falando dos perigos do pecado não nos livra dele, mas eu também sei que nós não reconhecemos algo de que devemos fugir até que tenhamos escancarado diante de nós o perigo que aquilo representa. Então eu fiz uma listinha aqui de algumas características desse povo e de Moisés e Arão que são pecaminosas e das quais nós precisamos fugir. Nós somos dominados pelo pecado quando nós somos dominados pela passionalidade. Sabe, nesse texto é claro que o povo está agindo no calor das emoções, que Moisés agiu no calor das emoções, que Moisés agiu impensadamente. Por isso é que eu recomendei que você terminasse de ler o Salmo 106 em casa, porque lá no Salmo 106, no versículo 33, o salmista vai lembrar-se que Moisés, nesse dia, agiu impensadamente, porque se deixou dominar pelo calor, pela paixão, pelo fogo do momento. Tanto o povo quanto Moisés, agindo oprimidos pelas circunstâncias, acabam sendo levados para uma área pecaminosa, porque ao invés de reconhecer os feitos de Deus, abrem a sua boca para murmurar. Ações passionais acabam sempre nos levando para longe do Senhor, seja em qualquer área que for, seja em qualquer circunstância for. E não é só na relação com Deus, na nossa relação uns com os outros também. Quando você fala passionalmente, você fala impensadamente e você fala apressadamente. Então, não se deixe dominar pelos instintos da sua natureza, porque a sua natureza é caída e você, mesmo alcançado pela graça, ainda tem dentro de você aquele ímpeto de agir de maneira passional. E muitas circunstâncias da vida fazem a gente agir assim. E eu volto a afirmar, todas as vezes que nós agimos assim, dominados pela paixão, pelo calor do momento, pela força das emoções, nós vamos agir de maneira apressada e nós vamos agir de maneira impensada. E foi isso que Moisés fez, e foi isso que o povo fez, e foi isso que os levou a sofrer graves, severas e tristes consequências. Segunda marca que eu vejo aqui é a autoconfiança. Quando devemos confiar no Senhor e confiamos em nós mesmos. O povo diz assim: era melhor termos morrido como os nossos pais no deserto. Aqueles pais no deserto antes tinham dito para Moisés: era melhor não termos saído do Egito. Era melhor ficar lá no Egito comendo pepino e cebola do que ficar aqui no deserto passando fome. Agora os seus filhos estão dizendo: era melhor morrer como os nossos pais morreram no deserto. E isso é uma palavra muito dura que revela esse ímpeto pecaminoso de uma excessiva autoconfiança. Moisés e Arão, também na sua tola presunção, na hora do calor das emoções, Moisés pegou o seu bordão e gritou: vamos nós tirar água dessa rocha? Sabe, quantas vezes nós pensamos que somos autossuficientes e somos capazes de dirigir a nossa vida, e por isso nós desprezamos a Deus, desprezamos a palavra de Deus, desprezamos as promessas de Deus, confiamos na nossa força, confiamos nas nossas habilidades, confiamos nas nossas virtudes, e não paramos para ouvir o que Deus tem a nos dizer, e essa nossa excessiva autoconfiança nos leva cada vez para mais longe do Senhor. Nós pecamos quando agimos de maneira inconsequente. Sabe, irmãos, quando nós não reconhecemos que os privilégios que recebemos aumentam as nossas responsabilidades, nós agimos de maneira inconsequente. Pensa bem,
Aquele povo tinha sido libertado do cativeiro egípcio com mão poderosa. Aquele povo durante 40 anos tinha sido guardado, sustentado, protegido pelo Senhor nas situações mais adversas. Aquele povo teve experiências espirituais que talvez ninguém mais na história da humanidade teve e nem terá. E apesar de terem recebido tão grandes privilégios, eles continuavam agindo de maneira inconsequente, assim como Moisés e Arão. Que naquele momento de tensão, de pressão, se deixaram dominar, agiram de maneira inconsequente. Eu digo que Moisés e Arão foram inconsequentes porque Deus descreveu detalhadamente o que eles deveriam ter feito. Deus disse: Moisés, você vai sair daqui, você vai pegar o seu bordão, você vai reunir o povo, você vai levar o povo para a frente da rocha e você vai falar com a rocha. Quanto mais próximos de Deus, tanto mais graves se tornam as ofensas que nós fazemos contra Deus. Por isso Tiago diz: não é bom que você queira ser mestre. Por isso Jesus disse: a quem muito foi dado, muito será exigido. Olha, pastor, então é melhor não ter nada, é melhor não saber nada. Não, querido, é melhor aproveitar as oportunidades. É melhor não ser tomado pelas paixões, é melhor não ser tomado pela inconsequência, é melhor não ser tomado pela autoconfiança. Nós pecamos também quando nós agimos com displicência. Ao invés de discernir que o pecado tem consequências inevitáveis, nós levamos a nossa vida muitas vezes de qualquer jeito. Sabe, irmãos, eu fico impressionado que essas pessoas que murmuram contra Deus aqui nesse texto tenham se esquecido de tudo que Deus já havia feito no deserto. Porque ao mesmo tempo que Deus havia sustentado o povo no deserto, Deus também havia corrigido aquele povo no deserto. E havia corrigido firmemente, duramente. Mas agora eles estão displicentes, eles não lembram mais quem é Deus, eles não lembram mais do que Deus havia feito. Parece que naqueles 30 e poucos anos que eles ficaram ali na região de Cades Barneia, a vida foi seguindo o seu curso normal, as coisas foram se ajeitando, e aquilo que antes parecia miraculoso e extraordinário, caiu na rotina, e eles, no momento de crise, displicentemente afrontam a Deus, ofendem a Deus, e Moisés e Arão, de igual forma. O pecado, meus irmãos, sempre tem consequências. Deus, pela sua graça, nos livrou da pior delas, que é a condenação eterna. Se você tem a Cristo como seu Senhor, fica tranquilo. Você está garantido. Mas nem sempre o Senhor nos livra das consequências temporais do nosso pecado. Escolhas erradas, palavras erradas, decisões erradas, atitudes erradas, trazem consequências. E nós não podemos ser displicentes. Se formos displicentes, nós vamos arcar com as consequências, muitas vezes até pela própria graça de Deus, que nos ensina através até das nossas faltas. Nós pecamos quando deixamos a vanglória tomar conta do nosso coração. Sabe, aquele povo está se sentindo especial demais, está se sentindo o povo abençoado por Deus demais, e eles então querem ser os protagonistas da história, como Moisés e Arão também. Por isso Moisés se levanta na frente do povo, e ao invés de fazer o que Deus diz, ele levanta a sua voz, e com aquela voz reprovando o povo, acaba reprovando a si mesmo. E Deus disse para Moisés: a sua atitude não me glorificou, não santificou o meu nome.
que Deus está dizendo para Moisés é que as atitudes que ele e Arão tomaram não demonstraram que aquele momento seria o momento em que a bondade de Deus se manifestaria. A graça de Deus se manifestaria. E ele tomou para si a glória daquele momento, como se ele, na sua ira, fosse o responsável por tirar água daquela rocha. Nós, irmãos, somos instrumentos na mão de Deus, e isso é algo de grande importância, mas somos apenas instrumentos. Para ilustrar isso, nós hoje não temos a nossa banda tocando aqui, né? Está ali a bateria coberta, né? Os instrumentos estão aqui. Mas sem as pessoas para tocá-los, aqui no caso não serve nem como objeto de decoração, né? Porque está muito feio esse negócio aqui. Nós somos como esses instrumentos aqui. Se o Senhor não vier ao nosso encontro e nos tocar, nós não servimos nem de peça de decoração. Nós pecamos porque agimos com presunção, não admitindo a nossa fragilidade. Aquele povo pensa que é muito importante, que eles não mereciam passar por aquela privação de água, que eles não mereciam sofrer daquele modo, daquele jeito. Eles se queixam de Moisés, eles contendem com Moisés, dizendo que Moisés errou ao tirá-los de onde eles estavam e levá-los para aquele lugar mau. E Moisés e Arão também foram falhos, porque eles não glorificaram a Deus, eles não santificaram a Deus. E essa história, irmãos, é um grito aqui nos meus ouvidos, porque se Moisés e Arão, esses homens tão extraordinariamente usados pelo Senhor, caíram de maneira tão terrível, quanto mais eu. O pecado acha lugar no seu coração e no meu coração quando nós não reconhecemos as nossas fragilidades, a nossa pequenez, as nossas faltas. Por fim, o pecado acha lugar em nós quando nós somos omissos. E sabe, nós muitas vezes somos omissos. Arão foi omisso. Se você prestou atenção, no texto, pelo menos 5 vezes aparece Arão e Moisés, Arão e Moisés, Arão e Moisés, Arão e Moisés. E a intenção do texto é exatamente mostrar que essa dupla, chamada por Deus, comissionada por Deus, tinha uma responsabilidade de agir juntos. Assim como lá no meio do povo não se levantou ninguém para fazer o povo calar diante da incredulidade e da murmuração. E só para ilustrar como isso é importante, vocês se lembram quando o povo de Israel, no mesmo livro de Números, no capítulo 13, Moisés manda 12 espias para ver a terra que seria possuída, e os 12 espias voltaram. 10 daqueles espias começaram a amaldiçoar a terra e dizer: essa terra não presta, porque essa terra está cheia de exércitos poderosos, e nós nunca vamos conquistar essa terra, e nós somos como gafanhotos aos olhos daqueles homens que são gigantes, são homens de guerra, e nós não somos nada, nós não somos ninguém. Levantaram-se 2 homens no meio da multidão, Josué e Calebe, e disseram: eia, nós vamos entrar e vamos possuir a terra sim, porque nosso Deus é poderoso e é Ele que está mandando. Foi naquela ocasião que Deus disse: nenhum destes homens que saíram do Egito com mais de 20 anos vai entrar nessa terra, só Josué e Calebe.
Olha que coisa interessante, você é um bom observador. Se nenhum daqueles homens vai entrar naquela terra, senão Josué e Calebe, Arão e Moisés já estavam fora. E aqui se confirma que eles estão fora. Porque de alguma forma lá eles se calaram. E de uma outra forma aqui, Arão também se cala. Diante da ação irada de Moisés. E sabe, irmãos, nós somos irmãos. Nós dependemos uns dos outros. E muitas vezes os nossos irmãos estão indo por caminhos perigosos e nós nos omitimos, nós nos calamos. Como somos membros do mesmo corpo, aquilo que Paulo disse na carta aos Romanos é a mais absoluta expressão da verdade. Se um membro do corpo sofre, todos sofrem com ele. Consciente ou inconscientemente. Então precisamos, irmãos, resistir ao pecado que insiste em bater na nossa porta. Porque o pecado é a verdadeira ameaça contra a nossa vida. Não é um mau governo, não é uma má economia, não é o desemprego. Sabe, irmãos, nós que temos mais ou menos a minha idade, né? Mais de 30, sabemos muito bem o que é passar por crises agudas, né? Às vezes eu vejo o pessoal reclamar aí da inflação, reclamar da carestia. Gente, vocês não viveram nos anos 80. Vocês não viram um overnight pagando 85% ao mês. Vocês não trabalharam, eu trabalhei no supermercado nessa época, naquela maquininha de remarcar. Meu trabalho era assim, eu começava aqui na prateleira remarcando, quando chegava no fim do dia lá, eu tinha que voltar remarcando de novo. E às vezes um produto tinha 5, 6, 7 etiquetas, uma em cima da outra. Então o que ameaça a nossa vida não são essas coisas. Nós já somos escaldados nisso e estamos aqui. Mas o pecado que nos assedia, o pecado que nos cerca, o pecado que nos ameaça, muitas vezes nós tratamos com descaso. Por isso precisamos da graça. E para falar da graça, eu preciso falar da conexão que há entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, para mostrar que a graça é simplesmente a continuação da ação de Deus na história humana. Qual é a mensagem sobre o Evangelho que essa história aqui de Meribá revela a nós que estamos aqui hoje, tantos séculos depois? Para nós entendermos a mensagem das boas novas aqui nesse texto, nós precisamos nos lembrar que a história de Israel no Antigo Testamento tem como propósito não contar histórias sobre heróis da fé, sobre homens fortes e homens viris, e homens que conquistaram reinos, como muitas vezes a gente ouve por aí. Não, o Antigo Testamento tem como propósito revelar o caráter bondoso, amoroso de Deus, que salva pecadores dos seus próprios pecados, e salva pecadores apesar da dureza do seu coração. Então o Antigo Testamento não é a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Abraão, Isaac e Jacó são coadjuvantes, porque a grande personagem do Antigo Testamento é Deus. Deus que levanta homens como Abraão, Isaac e Jacó, que valiam muito pouco, e fez deles homens valorosos nesse mundo. Deus que levantou um povo que não valia nada, que era uma pequena tribo, e fez dela uma nação que fez diferença no seu contexto. Deus que foi fiel às suas promessas, Deus que estendeu a sua mão, Deus que agiu. No Antigo Testamento, os atos de Deus revelam de maneira majestosa que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é bom. E o progresso dessa revelação nos faz ler esses textos, não para tirar lições morais, não para tirar apenas princípios pelos quais nós vamos agir para receber as bênçãos de Deus, mas sim para encontrarmos aqui os atos de Deus que revelam a sua bondade e o seu amor. Então, com tudo isso em mente,
eu quero ler para você o texto que abre as portas para você entender o Evangelho nessa história que nós acabamos de ler. E o texto está lá em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4. E se você abrir sua Bíblia, eu estou vendo que você já está abrindo, isso é muito bom. Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Paulo está fazendo uma interpretação simbólica. Paulo está dizendo que quando o povo passou no deserto, debaixo daquela nuvem que era a presença de Deus, e passaram pelo mar aberto, e ao passar pelo mar aberto, receberam os respingos da água do mar, olha aí, batismo por aspersão, eles foram batizados. Eles foram introduzidos na comunhão com Deus, que é isso que significa o batismo. Ser introduzido na comunhão com Deus. E porque eles foram introduzidos na comunhão com Deus, Paulo continua, todos eles comeram de um só manjar espiritual, o maná que caía do céu, que simbolizava o verdadeiro pão do céu, que é Jesus Cristo, e o próprio Jesus diz, quem faz cair pão do céu sou eu, porque eu sou o pão. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e olha aqui, e a pedra era Cristo. Olha que coisa linda. Paulo está nos dizendo que aquela rocha de onde saiu a água era Cristo. É claro, irmãos, que Cristo não é um basalto, não é um granito. Aquela pedra simbolizava Cristo. E simbolizava o fato de que Cristo ali presente era a garantia da provisão de Deus para o seu povo, porque Cristo tanto é o pão que desce do céu, como Cristo é a rocha de onde brota a água viva. E então a mensagem do amor, da bondade, do Evangelho de Jesus Cristo estava ali simbolizada, estava ali tipificada naquele símbolo. E Paulo então nos dá a chave para entender a boa notícia que esse texto de Números nos conta. E a boa notícia é, primeiro, que Deus, por sua graça, ouve o clamor do seu povo. Você acompanhou a leitura. O povo murmurou, murmurou e murmurou. E o que Moisés fez? Moisés e Arão foram e se prostraram perante o tabernáculo, perante a tenda. A tenda ali é o tabernáculo onde Deus recebia a adoração do povo, onde o povo se reunia para ofertar ao Senhor o seu louvor, fazer a oferenda pelos seus pecados, e foi ali que Moisés foi buscar a direção do Senhor. E olha que coisa interessante, irmãos, apesar de tudo que o povo fez, apesar de de merecer uma reprovação dura, o que Deus fez foi agir com compaixão. Por isso é que nós lemos aqui Lamentações. Lamentações 3:21. Lembra de Lamentações? Lamentações foi escrito porque Jeremias, o profeta, viu Jerusalém ser destruída, arrasada. A cidade estava queimada, em ruínas, tudo arrasado, não sobrou um prédio em pé. O templo tinha sido queimado. E Lamentações é um poema de tristeza e choro por aquela desolação. Mas no versículo 21 do capítulo 3, Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E o que pode dar esperança?
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grande é a fidelidade do Senhor. Olha que mensagem maravilhosa. Deus então, em Meribá, mesmo com um povo de coração duro, mesmo tendo Moisés e Arão agido de maneira reprovável, Deus ouviu a sua oração, Deus ouviu o seu clamor. Presta atenção, meu irmão, imagine se Deus só fosse ouvir a sua oração quando você fosse completamente fiel a Ele. Quantas orações suas teriam sido respondidas? Nenhuma. Quantas bênçãos de Deus você teria recebido? Nenhuma. Quanta graça de Deus você desfrutaria? Nenhuma. Mas Deus é gracioso, e Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para ser o nosso Salvador, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, quando nós ainda éramos seus inimigos. E Paulo diz uma coisa tão interessante, ele diz: pode ser que alguém se anime a morrer por um amigo, mas por um inimigo, quem se anima a morrer? Pois é aí que Deus prova que nos ama, porque nós éramos seus inimigos, nós não queríamos saber dele, nós falávamos mal dele, nós éramos incrédulos, mas Cristo morreu. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia do Evangelho não é o que você pode fazer para receber as bênçãos de Deus, não, mas é o que Deus fez para te abençoar. E porque Deus é bom, porque Deus ouve o clamor do pecador, mesmo que o coração desse pecador esteja duro, é que nós somos abençoados. É claro, meu irmão, você não pode tomar essa palavra então como uma motivação para continuar nos seus pecados, mas como a certeza de que o Senhor é bom para ouvir até a oração de um pecador como eu. Por isso Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: o Evangelho é poderoso para salvar, porque salvou a mim, eu que era o pior dos pecadores. Paulo está dizendo: se Deus salvou a mim, Ele pode salvar qualquer um. Se Deus libertou a mim, Ele pode libertar qualquer um. Se Deus perdoou o meu pecado, que era um blasfemo, era um perseguidor da igreja, Ele pode perdoar qualquer um. Se Deus ouviu a oração do povo de Israel em Meribá, no lugar onde eles afrontaram o Senhor, onde Moisés e Arão desobedeceram o Senhor, desonraram o Senhor, e mesmo assim o Senhor fez sair água da rocha, nós podemos ter esperança, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é cheio de graça, e são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos, e nós podemos nos reunir aqui, apesar de talvez hoje termos feito coisas reprováveis, apesar de termos pensado coisas reprováveis, apesar de termos talvez sido omissos dos nossos deveres, apesar de termos o nosso coração ainda cheio de mágoas e ressentimentos, ainda cheio de tristezas e paixões carnais, Deus nos acolhe, não para continuarmos sendo as mesmas pessoas, mas para nos transformar. O Evangelho, aqui, é a graça de Deus que nos ensina a confiar sempre no Senhor. Sabe, irmãos, Deus tem prazer em ensinar os seus filhos. E isso é tão verdade que nós temos ao nosso alcance da nossa mão um livro, onde você pode ler, onde você pode meditar. E Deus é tão bom que Ele foi ensinando o seu povo de maneira paulatina, constante, crescente, para que a fé dele fosse sendo fortalecida, e mesmo começando pequena, ela pudesse se desenvolver. E aqui eu chego naquilo que eu disse, e eu li um comentário de um rabino, muito interessante esse comentário. Ele faz uma comparação entre o que Moisés fez em Êxodo 17, quando Deus ordenou a ele ferir a rocha, e Números 20, quando Deus ordenou a ele falar com a rocha. E eu achei isso tão interessante que eu queria compartilhar com vocês. E a tese dele é que o povo de Israel viveu 430 anos no Egito. O Egito era uma terra cheia de deuses e de crendices e superstições. Durante um ano em que Deus libertou o povo do Egito, Deus usou sinais visíveis. Por exemplo, Moisés tinha uma vara, que ele fez se transformar numa serpente.
com a qual depois ele tocou as águas do mar. Essa vara depois o acompanhou durante o seu ministério. E lá, poucos meses depois de sair do Egito, com o povo com uma fé tão pequena, ainda sendo construída, ainda não tinha o tabernáculo, ainda não tinha o sacerdócio, eles ainda não tinham visto as maravilhas de Deus. Então Deus, sendo gracioso, reconhecendo a pequenez da fé daquelas pessoas, permitiu que Moisés usasse aquela vara como um símbolo do poder de Deus. E quando Moisés toca na rocha e sai água da rocha, aquela fé ainda supersticiosa, ainda pequena, é agraciada por Deus, e Deus permite que eles continuem fazendo aquela correlação entre Moisés, a vara e o poder de Deus. Mas se passaram 38 anos. Se espera que depois de 38 anos a fé do povo tenha crescido. Então, quando eles chegam em Cádiz, e naquele momento seco, Deus chama Moisés e diz: você vai pegar a vara, mas você não vai usar a vara. Você vai falar com a rocha. Chegou a hora do povo entender que não precisava mais de símbolos, não precisava mais de objetos. O que faz as coisas acontecerem é a palavra de Deus. E por isso Deus diz a Moisés: você não santificou o meu nome, mas eu o santifiquei em você. Ou seja, mesmo que a sua atitude tivesse roubado a lição que eu queria ensinar, eu mesmo ensinei essa lição, que eu sou um Deus gracioso e que cuida do seu povo. Sabe, irmãos, por isso o autor de Hebreus se queixa e diz assim: considerando o tempo decorrido desde quando vocês conheceram a Cristo, vocês já deviam ser mestres, mas vocês ainda estão precisando tomar leite, porque vocês são crianças. Considerando, irmãos, tudo que nós já vimos e ouvimos, nós deveríamos ter uma fé vibrante, firme, porque Deus está nos ensinando continuamente. E nós então não temos desculpas para a nossa ignorância, mas Deus é tão bom, que Ele continua insistindo conosco, Ele continua falando conosco, Ele continua instruindo a nossa fé tão pequena. E eu vejo exemplos disso tão claros. Eu, por exemplo, me lembro e quero usar isso como ilustração, daquele dia em que no meio de uma multidão se acotovelando, uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos, que já tinha gasto tudo que possuía com os médicos, pensou no seu coração: se eu só tocar em Jesus, eu vou ser curado. E ela se acotovelou no meio da multidão, e ela chegou em Jesus e tocou em Jesus. E imediatamente diz o texto que ela sentiu que o seu fluxo sanguíneo se estancou. E ela saiu. Diz o texto que Jesus parou. E perguntou: quem me tocou? E os discípulos disseram: o senhor está louco, senhor? Quem te tocou? Todo mundo te tocou. Uma multidão te tocou. E Jesus diz: eu senti que de mim saiu poder. Sabe, irmãos, eu acho isso tão extraordinário, porque, de novo, se fosse eu ia dizer: essa mulher está cheia de superstição. Mas Jesus pegou aquela fé frágil, e Jesus procurou aquela mulher, e Jesus encontrou aquela mulher, e Jesus não deixou aquela mulher ir embora, pensando que a sua fé, tão frágil e cheia de superstição, lhe garantiria qualquer coisa. Mas Jesus foi até ela, e Jesus disse: minha filha, a tua fé foi que te curou. E é claro, irmãos, o relato do Evangelho é sucinto, mas eu não tenho nenhuma dúvida que aquelas palavras calaram tão fundo no coração daquela mulher que ela entendeu que foi o amor de Jesus Cristo por ela, que foi a bondade de Jesus Cristo por ela, que a curou naquela hora. Porque Jesus é cheio de compaixão, e Ele ensina
e Ele instrui, e Ele acolhe, e Ele abraça. Esse texto de Números 20 revela o Evangelho, porque aqui nós aprendemos que só Cristo pode suprir as nossas reais necessidades. Sabe, irmãos, são abundantes na Escritura Sagrada os textos que comparam a Deus com uma rocha. Por isso Paulo não teve nenhuma dificuldade de ler esse texto e dizer, olha, quando os nossos pais passaram no deserto, eles foram sustentados por um pão que caiu do céu, e eles foram saciados por uma água que saiu da rocha, e aquela rocha é Cristo, e é Cristo o único capaz de saciar a nossa sede espiritual. E é claro, por sede espiritual aqui, eu estou me referindo a todas as carências da nossa alma, conhecidas ou ignoradas, reconhecidas ou negadas. É Cristo, só Cristo, e por meio de Cristo que nós encontramos sentido para a vida. E aí é inevitável lembrar-nos daquela mulher no poço de Siquém, que ao meio-dia foi buscar água, porque era uma mulher mal querida na sociedade, rejeitada pela sua condição conjugal, tendo possuído já 5 maridos, e Jesus a encontra. E Jesus diz para ela assim, todo mundo que bebe a água dessa cisterna, vai ter sede de novo. Mas quem bebe a água que eu dou, nunca mais terá sede. Pelo contrário, quem bebe a água que eu dou, se transformará numa fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher que não queria ir no poço todo dia ao meio-dia, diz, então me dá dessa água, para eu não precisar vir aqui buscar. E então Jesus fala para ela, de quem Ele é, e de como Ele veio a esse mundo para saciar as nossas carências verdadeiras, que não são as físicas, mas são as espirituais. Que não são as sentidas, mas são aquelas que às vezes nós até negamos ter. E sabe, irmãos, a graça, o amor, a bondade de Deus é tão tremenda aqui nesse texto, que Deus supre esse povo, apesar da sua inconstância, da sua incredulidade, da sua murmuração. E por isso nós aprendemos que todo o bem que viermos a receber é obra da graça de Deus. Não é por nosso mérito, não é pela nossa força, não é pela nossa virtude, não é pela nossa qualidade. E por isso Deus repreendeu Moisés. Quando Moisés pega a sua vara e bate na rocha, ele estava induzindo o povo a acreditar que a força era dele, que o poder era dele, que era ele o agente. E Deus diz, você não santificou o meu nome, por isso você não vai entrar naquela terra. Deus quer que você e eu entendamos que tudo o que recebemos é fruto da bondade dEle, é fruto do amor dEle. E quando nós pensamos de maneira diferente, nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração. Por isso, a graça nesse texto também é revelada na correção de Deus para Moisés e Arão. Nós somos corrigidos, mas nunca somos rejeitados. Nós somos disciplinados, mas continuamos amados. Eu sei, às vezes a gente lê esse texto e pensa, mas Deus não foi duro demais com Moisés e Arão? Deus não podia relevar aquilo? Nós pensamos assim, irmãos, porque nós não entendemos ainda a grandeza de Deus e do que Ele quer fazer. E porque nós esquecemos um detalhe tão importante nesse texto. A pena de Deus a Moisés e Arão não foi o exílio, não foi o inferno, mas foi voltar para casa. A verdadeira casa, que é a presença de Deus,
que era simbolizada naquela terra de Israel. E aí, eu vejo uma mensagem maravilhosa, porque até a correção de Deus para os seus filhos só pode produzir neles o melhor. Quando Deus nos corrige, é porque Ele está nos dando algo maior e melhor. E nós não enxergamos isso porque muitas vezes as categorias que nós usamos são apenas essas, temporais. Aí a gente fica pensando, poxa, mas seria tão bom Moisés entrar na terra prometida. Será que não foi melhor ele entrar na presença de Deus, o Pai? E encontrá-lo de braços abertos e dizer, meu filho, você foi cabeça dura, mas eu te amo, seja bem-vindo. Meu filho, você podia ter feito melhor, mas mesmo não tendo feito, você é bem-vindo, entra no meu descanso. Isso, irmãos, é reconfortante para nós, porque muitas vezes nós sabemos claramente que fizemos menos do que deveríamos, que fizemos errado muitas vezes, mas como é reconfortante saber que apesar disso, Deus nos recebe em sua presença. E de novo, essa palavra não é para estimular você a permanecer no erro, mas é para fazer você entender que vale a pena ser fiel ao Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é digno, porque Ele supre as nossas necessidades. Então eu termino com 3 aplicações só. Primeira, se você está sofrendo, talvez como os israelitas lá na região de Cádiz, não se deixe dominar pelas emoções. Não fale apressadamente, impensadamente, não duvide. Confie um pouco mais, espere um pouco mais, ore um pouco mais. Não deixe o calor do momento, a secura do momento, matar a fé que você tem no seu coração. Continue confiando no Senhor. Continue esperando no Senhor. Continue buscando o Senhor. E eu digo isso porque eu sei que você e eu já passamos, estamos passando ou passaremos por momentos difíceis na vida. E se não cultivarmos no coração a confiança nessa graça de Deus, vamos ser arrastados pelas emoções, pelas paixões, pelos desejos, pelos instintos. Mas pela graça de Deus você pode permanecer firme. Segundo, se você está atraído pelo mundo e pelos prazeres do mundo, como eu disse, o problema não é que o mundo está te oferecendo coisas melhores. O problema é que você ainda não reconhece o valor do que Deus já te deu. Então, o problema não está de fora, o problema está de dentro. Por isso o Tiago diz, você é tentado pela sua própria cobiça. Então, como é que você vence essa tentação? É reconhecendo que o que Deus já te deu é melhor do que qualquer outra coisa que você possa experimentar. E isso significa confiar e crer na bondade e no amor de Deus. Porque trocar as riquezas de Deus pelas migalhas temporárias dessa vida é fazer um péssimo negócio. Terceiro, se você está confiando nos seus direitos, na sua justiça, na sua bondade, nas suas obras, na sua caridade,
Avalie um pouco mais. E você descobrirá que nada disso habilita você a receber qualquer bênção de Deus. Mas mesmo assim, Deus é bom e está pronto a estender a mão para aquele que o busca. Assim como Deus, mesmo Moisés e Arão tendo agido de maneira tão errada, fez brotar água abundante na rocha. Apesar da nossa pequenez, Deus continua nos abençoando para estimular a nossa fé, para tirar o nosso coração das coisas desse mundo, para nos fazer nos desvencilharmos da autoconfiança, para confiar só nele, para depender só dele, para entregar nossa vida a ele. Então, meu querido, a graça é a resposta de Deus para o seu pecado. E para você vencer o seu pecado, você precisa receber essa graça no seu coração, esse amor de Deus no seu coração, esse cuidado de Deus no seu coração, e saber que o Senhor, que já fez tanto, vai continuar cuidando de você. E que nada mais domine o seu coração. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela sua bondade, pela sua graça, pelo seu amor. Peço perdão, ó Deus, porque muitas vezes nós temos o coração tão duro e tão lento para entender toda a bondade do Senhor. E eu te peço, muda-nos hoje, inclina-nos hoje para o Senhor e dá-nos a bênção hoje de desfrutar desse cuidado maravilhoso de suas poderosas mãos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.